Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Hoje daremos continuidade ao reino fungi. Vamos falar agora sobre a estrutura dos fungos. O corpo dos fungos é formado por células alongadas, chamadas de hifas. Já o conjunto das hifas nós chamamos de micélio. Observem na imagem ao lado. As hifas, então, são cada células alongadas. Já o micélio é o seu conjunto. O corpo de frutificação de um fungo é aquela parte visível a olho nu. Vamos imaginar um champignon, que é um cogumelo comestível. Quem é o corpo de frutificação? É justamente o champignon que nós iremos comer. Sobre o micélio, nós precisamos saber que existem dois tipos, o micélio reprodutor e o micélio vegetativo. O micélio reprodutor ele é formado pelas hifas que contêm estruturas reprodutivas e que formam os esporos. Portanto, o micélio reprodutor ele é responsável pela reprodução do fungo. Já o micélio vegetativo, pessoal, ele é todo o conjunto das hifas que sobrou. Portanto, que não tem responsabilidade reprodutiva, entra no micélio vegetativo. Agora nós falaremos sobre a reprodução dos fungos. Os fungos podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Na reprodução sexuada dos fungos, nós teremos troca de material genético. Vamos falar agora sobre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada dos fungos pode acontecer de três maneiras. Por brotamento, quem costuma fazer bastante esse tipo de reprodução são as leveduras. O brotamento, nós temos uma célula de levedura e simplesmente nasce um broto em cima dessa própria célula. Por isso se chama brotamento. Esse broto ele pode se desligar da célula mãe, digamos assim, ou ele pode permanecer grudadinho, formando uma colônia de levedura. O segundo tipo de reprodução assexuada dos fungos nós chamamos de esporulação. A esporulação é o nome dado à reprodução onde existe a formação de esporos. Os esporos são células bastante resistentes que, ao caírem em lugares com umidade, temperatura e alimentos adequados, eles vão se desenvolver. Os esporos eles estão soltos em todos os ambientes. É como se fossem sementinhas que são lançadas no ambiente para serem transportadas pelo vento ou pela água. Já o tipo de reprodução chamado de fragmentação, vai ocorrer uma fragmentação das hifas, ou seja, as hifas dos fungos serão quebradas, serão fragmentadas, serão rompidas. E dessa maneira, um pedacinho de hifa vai originar um novo fungo. Na reprodução sexuada, nós chamamos de plasmogamia. Acontecerá a fusão entre duas hifas de dois fungos diferentes, formando um novo conjunto de hifas chamado de micélio, portanto formando um novo fungo. Na reprodução sexuada, nós podemos dizer que há uma variabilidade genética. O que quer dizer isso? Existirá uma mistura de material genético. Um fungo vai se misturar com outro fungo, originando, portanto, uma maior variabilidade genética. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a ação do levedo no pão. Na aula passada, nós já falamos que as leveduras participam da produção da cerveja e do vinho por meio da fermentação. E hoje nós falaremos da presença delas na fabricação do pão. Bom, as leveduras estão presentes no fermento biológico, que é um dos ingredientes na fabricação do pão. A fermentação vai acontecer. As leveduras vão se multiplicar porque elas vão ingerir o açúcar e o amido presente na farinha de trigo.
É necessário que nós deixemos a massa de pão descansar por um certo tempo antes de colocá-la no forno. Por que será? Pois dessa forma a massa do pão ficará mais fofa, mais leve, pois haverá a liberação de gás carbônico, que é justamente o responsável pelo crescimento da massa. E quem faz essa liberação do gás carbônico são as leveduras durante o processo da fermentação. Pessoal, alguma dúvida sobre essa aula 2 do Reino Fungi? Aguardo comentários. Então, pessoal, por enquanto é isso. Obrigada. Tchau!